tema de hoje é a Escola Liberal Clássica, e para iniciar é importante lembrar que essa Escola Liberal Clássica ela surge na Europa no século XVIII, e é importante associar essa Escola Liberal Clássica às ideias de liberdade e livre-arbítrio, que vão combinar com o período histórico que é conhecido pelo Iluminismo. Então, aqui já temos algumas questões a serem analisadas, e é o surgimento da Europa e o século também, que vai ser importante, século XVIII, Iluminismo. E aí a gente associa essas ideias à liberdade e livre-arbítrio. Esse sistema, o sistema iluminista, ele surge para combater um outro sistema. Qual que é esse outro sistema? É o sistema absolutista. E aí, o absolutismo, ele vai trazer um caráter sacro das penas. Então, aqui a gente vai começar a diferenciar o absolutismo do iluminismo para a gente entender qual é a importância da escola liberal e também, posteriormente, da escola positiva. Aqui, o absolutismo, as penas elas vão ter um caráter sacro, já que no iluminismo eles vão querer o quê? Negar o regime anterior, porque o regime anterior é um obstáculo à concretização das vontades do período iluminista, que vai ter ali como cerne a própria propriedade privada, uma revolução burguesa. Então, aqui vai ser negado esse caráter sacro das penas pelo caráter racional das penas. Esse caráter racional de análise das penas, ele deve ser analisado sob dois aspectos: pelo aspecto liberal, que nega o poder anterior para limitar o poder abusivo, que era o poder do rei, e justificar um novo plano econômico, que é o plano econômico liberal. Então, aqui, poder do rei, limitação do poder do rei, e aqui a concretização de um plano econômico, que é o plano econômico liberal. Então, se eu quero fazer surgir um novo sistema, eu tenho que negar o sistema anterior para que esse novo sistema ele seja legítimo, por uma questão também, uma questão discursiva. Nesse caso, o sistema econômico ele vai ser, no iluminismo, um sistema econômico liberal, e a gente já lembra a importância do próprio nome dessa escola, a Escola Liberal Clássica, que surge no período iluminista. Então, aqui a negação do mercantilismo, que é um sistema protecionista, é um sistema que com essa veste estatal. Então, aqui a negação do mercantilismo por ser também protecionista. No sistema liberal, os liberais eles querem que a economia seja protecionista ou querem que haja ali uma liberdade de mercado. O que eles querem é uma liberdade de mercado. Então, aqui na escola liberal, a gente sempre deve associar essa escola às questões que versam sobre liberdade, livre-arbítrio. E tudo isso por quê? Porque é o tom da época, né? É a forma de pensamento que vai ser modelada para construir
um novo sistema, que é o sistema liberal. E aqui, então, a gente pode colocar como teoria filosófica a própria liberdade, o livre-arbítrio. Então, há essa teoria de livre-arbítrio que cada um vai construir ali pela própria potência daquilo que tem dentro de si. Então, cada um tem o seu livre-arbítrio. Não é necessário o quê? Protecionismo, não é necessário um fazer do Estado. Por quê? Porque o Estado, como Estado absolutista, também se mostrou abusivo. Então, vai querer limitar esse Estado por uma suposta igualdade, que vamos ver aqui, que vai ser uma igualdade jurídica, que vai estar aqui também construída para esse próprio sistema, para que esse próprio sistema ele prevaleça e estabeleça, então, os limites do poder do rei de expropriação da propriedade privada. Então, aqui a proteção acontece na propriedade privada, estabelecendo, então, essa palavra é muito importante, limites ao poder. Então, quando é estabelecido limites ao poder, a gente vai ver que o tempo todo essa questão de poder, ela é restringida por meio de uma justificação de um contrato social. Então, ali no contrato social, é legitimado o quê? Que essas pessoas, elas não vão depositar toda a sua liberdade. E aí, esse contrato social vai justificar todo esse sistema filosófico da corrente liberal clássica dessa escola. Aqui a gente vê as raízes, então, das penas privativas de liberdade, que vão ser associadas a esse próprio sistema, ao sistema do liberalismo econômico, que traz a noção de tempo. Então, pena e noção de tempo. E, principalmente, quando o crime atinge o patrimônio, propriedade, a pena que a gente nota que ela vai estar muito relacionada ao tempo da própria produção daquela mercadoria. Então, surge aqui um sistema liberal econômico que também justifica a pena no seu próprio sistema de tempo de construção econômica daquele determinado bem, daquela determinada mercadoria. Então, muito associado também à questão da propriedade. E aqui eu vou ler um texto que justifica isso, que vai falar o seguinte: a diferença entre o direito pré-burguês, e lembrando que o iluminismo foi um sistema burguês, foi um sistema de desenvolvimento da burguesia, então retira ali aquele caráter feudal da Idade Média e surge, então, com o passar do tempo, esse caráter burguês de desenvolvimento ali de um sistema liberal econômico. E aí o texto 1 fala: a diferença entre o direito pré-burguês e o direito burguês reside em que só neste se consagra a ideia de que a pena possa estar relacionada com a privação de certa quantidade de tempo. Ora, só em sociedade na qual o trabalho humano medido pelo tempo é a forma social dominante, onde, portanto, domina o trabalho abstrato, é que essa ideia pode triunfar, e nesse momento que surgem as prisões, e não por acaso a sua constituição se dá sob o modelo da fábrica, ambas sendo postas em funcionamento sob o controle do cronômetro. E vem esse filósofo, né, aí, é um russo, que vai falar o quê? Ele desenvolve essa consideração ao afirmar, para que surgisse a ideia da possibilidade de expiar o delito com a privação de uma quantidade pré-determinada de liberdade abstrata, foi necessário que todas as formas concretas de riqueza social estivessem reduzidas à forma mais abstrata e mais simples, o trabalho humano medido no tempo. Então, aqui a pena também vai ser associada a essa questão
do tempo. Vamos aqui agora, também uma crítica aqui, nessa questão que é feita pelo próprio Juarez Cirino dos Santos, que ele fala que todo sistema de produção tende a descobrir formas produtivas que correspondem às formas de produção. Então, aqui, a pena, ele associa aqui a pena à própria forma de produção. Então, se no sistema absolutista ele vai ter uma determinada forma de produção, essa forma de produção vai cooperar para que esse sistema desenvolva também as suas penas. No próprio sistema aqui capitalista de produção, no sistema liberal de produção, ele vai fazer o quê? Que essas penas elas trabalhem para a própria produção. Isso significa que quando é necessário uma mão de obra barata, essas pessoas elas vão ali ser mais facilmente arrebatadas pelo sistema prisional, porque é um sistema de desvalor da mão de obra. Então, quando elas saem prontas para aquela necessidade de mercado. Então, há essa perspectiva dentro da criminologia, e no absolutismo também não é diferente, visto que a gente viu ali torturas, um sistema de inquisição, para quê? Para que aquele sistema pudesse caminhar em uma única forma do pensar. E também no iluminismo há esse descrédito do sistema anterior, para quê? Para legitimar o sistema de produção, que vai ser o sistema de produção iluminista. E aí a gente tem que pensar nessa lógica histórica as escolas que surgem para justificar ali a concepção do próprio delito, do delinquente e do controle social que é feito ali por meio daquele sistema. Então, tanto a escola clássica liberal, como o próprio nome diz, concepção liberal, quanto a escola positiva, elas devem ser pensadas, analisadas segundo o padrão histórico do iluminismo. Então, essas escolas, apesar de ter ali diversos tipos de olhar para o criminoso, olhar para o delinquente, esse olhar ele está dentro de um padrão que vai fornecer todos esses caracteres que vão ali desenvolver aquele sistema próprio burguês do iluminismo. Então, a gente vai ver que essas escolas, apesar de ter ali pontos em comuns, elas não são escolas opostas, elas são escolas que, de acordo com determinado tipo de olhar para uma mesma coisa, elas vão se acrescentar, elas não vão diminuir uma a outra, se a gente for ver por um prisma histórico. O iluminismo, conhecendo as características desse iluminismo, nós podemos justificar o pensamento, então, de Bentham, na Inglaterra, de Feuerbach, na Alemanha, na Itália, de Beccaria, na Itália também, de Carrara, e o Romagnosi, que é um italiano. Então, o Giandomenico Romagnosi, que é um italiano. E eles ainda influenciam a nossa forma de pensar o delinquente, a pena e o controle social. Por quê? Porque esses períodos, eles não excluem outros períodos, mas eles vão ali acontecendo por uma ordem lógica e acrescentando as características necessárias para o funcionamento dessa forma de pensar e uma forma de legitimar quando necessário. Então, a gente vai ver que o iluminismo vai desacreditar o absolutismo como um período de trevas. Para quê? Para falar que estava com a verdade, que estava com as luzes. Para justificar o novo sistema iluminista que traz a escola liberal clássica e a escola positiva,
Então, eu tenho que negar o sistema econômico, cultural, social anterior, para trazer o quê? Legitimidade ao novo sistema, que será chamado como sistema das luzes. Então, aqui a gente vai partir de quê? De uma observação desse sistema no seu âmbito econômico, cultural, social. E todas essas formas de pensar, elas vão agir sob a forma também de pensar o delinquente, o delito e o controle social. Então, se eu quero vender meu peixe, eu vou abrir espaço para concorrência? Não. Então, a melhor forma de não abrir espaço para concorrência é deslegitimando o discurso anterior. É falar que eu tenho a verdade e o sistema anterior trazia o quê? Trazia trevas. Então, eu estou desacreditando o sistema anterior para legitimar esse sistema que era, na época, um sistema iluminista. Então, se o sistema anterior era o sistema das trevas, agora, para negar, eu trago um sistema que traz luzes, que traz o quê? O iluminismo. Então, antes, o sistema econômico era o sistema mercantilista, protecionista, que trazia privilégios feudais. E agora eles têm a solução, enquanto iluminados, e vão trazer aqui uma igualdade jurídica segundo o sistema burguês, para a defesa da própria o quê? Propriedade, na maioria das vezes. Então, aqui, eles vão o quê? Exigir, por meio da deslegitimação do sistema anterior, um não fazer do Estado, porque o Estado anterior era um Estado atuante e abusivo. Então, agora traz um novo Estado que diz que essa liberdade ela vai ser boa para a nação. Então, aqui, esse sistema de luz vai trazer aqui o racionalismo, segundo esse pensamento. Aqui se tinha privilégios feudais, então o racionalismo vai negar o teocentrismo do absolutismo. Então, a gente vai ver que as penas elas começam a ser pensadas pelo aspecto do racionalismo. E sob a perspectiva aqui do próprio nome da escola liberal clássica, ela já vai nos dar o que? A perspectiva de suas origens, que vai ter como núcleo o que? A limitação do poder. Então, aqui a gente tem que ter como núcleo dessa escola a limitação do poder, que anteriormente era o poder do rei, então o poder do Estado. O Estado era quem? O próprio rei, como justificativa de um novo sistema econômico, cultural e filosófico. Então, vai justificar um novo sistema por meio das suas próprias bases de pensamento, que vão ser bases que vai trazer o quê? O racionalismo. E aí a gente vai começar por Beccaria. Então, nessa escada do iluminismo, o iluminismo não surge de uma vez, não surge ali de um estado que era um estado teocêntrico e passa por um rompimento logo para o iluminismo, né? Então, a gente vai ver um estado teocêntrico, depois a gente vai ver uma subida ali que vai trazer um sistema filosófico empírico para depois sim trazer um sistema positivo, um sistema muito mais ligado a essa questão rígida de ordem. Então, na escada do iluminismo, precisamos passar primeiro pelo saber religioso, depois pelo pensamento filosófico empírico, e mais um passo chegamos aqui ao que é considerado verdadeiro conhecimento. E aqui Beccaria não utiliza como base de seu conhecimento a fundamentação teológica. O que ele vai utilizar? A fundamentação racional, com as suas concepções empíricas filosóficas.
Então, sua base, ela vai ser o quê? Racional, de pensamento. E ele vai buscar o quê? Uma concepção desse delito, dessas penas e do delinquente, uma concepção jurídica do delito. Então, se no absolutismo tinha uma concepção sacra, uma concepção religiosa do delinquente, do delito e dessas instituições sociais de controle, agora nós temos aqui, com essa inovação, uma concepção jurídica do delito sob o aspecto que da racionalidade. Então, se a defesa social no sistema positivista, ela defende a sociedade por meio dos caracteres físicos, anatômicos do sujeito, a escola clássica, ela defende a sociedade, segundo Beccaria, pelo aspecto de juridicidade do crime. Então, aqui, a gente vê que todos trazem um aspecto muito mais rígido, mas um olhar diferente. Um olha aqui no sistema positivo para o próprio corpo, para a própria anatomia, trazendo assim ciência para a questão, e o outro, Beccaria, ele vai olhar para um aspecto jurídico, mas não menos racional. Por quê? Porque também traz uma rigidez na orientação do que seja crime. Então, esse aspecto jurídico, ele provém justamente do pacto social. Então, aqui vai ser muito falado pacto social. E esse pacto, com desrespeito a esse pacto por meio do delito, surge o quê? Surge um dano social. Então, aqui, o delito está o quê? Justamente ligado a um pacto social. Então, se há uma quebra desse pacto social, temos, então, aqui, segundo Beccaria, por meio dessa quebra do pacto social, o surgimento de quê? De um delito. E assim surge um dano social, que vai o que aparecer, então, a pena, e essa pena vai ser justificada como defesa social. E como podemos lembrar o iluminismo, ele tem como núcleo o quê? A limitação do poder do rei. Então, tudo isso vai o quê? Ter um aspecto de limitação do poder. Sempre que Beccaria falar sobre as penas, como essas penas eram ali vistas, ele vai trazer o quê? Uma concepção bastante brusca, uma concepção realmente bastante agressiva para o bem jurídico vida, para esse bem que é a vida. Então, ele vai trazer uma concepção bastante negativa dessas penas, muito forte mesmo, para poder justificar o seu discurso, que vai trazer, então, no pacto social, a própria limitação do poder, porque ele fala assim, olha, a gente aqui, nesse contrato social, a gente não pode o quê? A gente não pode dar para esse Estado, não pode colocar aqui nesse depósito público toda a nossa liberdade. Então, o depósito público, quando a gente fala de pacto social, a gente fala de uma concepção comum em que várias pessoas ali vão se unir, em que vários sujeitos se unem para o quê? Para depositar uma parte de sua liberdade e assim surge o pacto social para melhor convivência. Então, esse pacto social, eles limitam esse poder, quer dizer, se todo mundo deposita parte de sua liberdade, é um poder estrondoso aí que o Estado pode realmente utilizar de forma abusiva. Então, é necessário colocar a menor porção da liberdade. Então, vem muito essa questão do iluminismo, que exerce ali um papel de não fazer do Estado, deixe aqui minha liberdade, porque aqui eu deposito a menor porção de liberdade. Então, vai trazer aqui um aspecto de não intervenção,
que vai rondar aqui a sociedade da época, não intervenção do quê? Do Estado. E traz um aspecto positivo, porque é um aspecto de justiça, na medida em que essas penas, elas são o quê? Elas são humanizadas por meio de princípios. Então, aqui, justiça para as penas. Justiça e penas. Então, ele vem aqui, Beccaria, ele traz um aspecto de crítica e coloca ali os flagelos aplicados em forma de pena, e ele analisa esses flagelos e faz, inclusive, uma crítica à pena de morte. Ele fala, olha, ninguém vai colocar nesse depósito público a sua existência. Então, aqui ele traz aqui a crítica à pena de morte. Então, a gente vai aqui para o outro doutrinador importante, que se chama Carrara, e aqui surge um aspecto positivista jurídico. Quando eu falo em positivismo aqui para Carrara, é um positivismo jurídico, não biológico. Positivismo biológico a gente vai ver em outro aspecto, em outro autor. E esse positivismo jurídico do delito com inspiração filosófica justnaturalista. Então, a gente lembra aqui que o iluminismo, ele traz uma concepção em que o homem, ele domina a própria natureza. Então, essa concepção do universo social, e traz essas inspirações do quê? Da própria natureza, dessa concepção positiva, dessa concepção de natureza, de ciência. Então, tudo isso, liberdade, não intervenção do Estado, tudo isso vai ali dar a estética social daquela época. Segundo Carrara, o crime não é um fato. Então, aqui já é importante, porque crime não é um fato, crime não é um fato, mas um ente jurídico. Então, ele diferencia ali fato de ente jurídico, como se fosse possível dissociar os fatos do universo jurídico. Então, ele faz isso. Crime não é um fato, mas um ente jurídico. Então, aqui já vê que ele está aqui em outro universo, num universo puramente jurídico, e ele não quer analisar a questão toda por um aspecto de fato, ele quer, inclusive, dissociar a questão jurídica da questão social, já que traz que o fato, que o crime não é um fato, mas um ente jurídico. Traz o delito como violação de um direito. Então, o delito é a violação de um direito. Aqui vemos a concretização das ideias liberais iluministas, também pelo aspecto da igualdade jurídica, que nega o quê? Vai negar os privilégios do anterior sistema, que é um anterior sistema de privilégios dos senhores feudais, e vai trazer aqui uma igualdade jurídica. Porque se o delito é uma violação de um direito e o crime não é um fato, então a gente parte do pressuposto aqui de uma igualdade no âmbito aqui jurídico, uma igualdade para a época, e nega o que? O teocentrismo, colocando a verdade como no código. Então, a verdade aqui, racional, está no código, que é imutável, porque é um código da razão. Então, é um código imutável da razão. Então, se antes havia um código imutável religioso, um código imutável que trazia a perspectiva de Deus, agora o código imutável é da própria razão. Fala sobre os princípios imutáveis da razão, que não pode presidir
aqui os princípios imutáveis, na verdade, religioso é que não pode presidir a teoria do delito. Então, aqui, o aspecto aqui é da razão que deve presidir a teoria do delito. Então, o fato só é danoso para a sociedade quando qualificado pelo direito. Então, o fato, ele deve aqui ser analisado na sua danosidade somente no âmbito do direito. Então, se há ali uma perspectiva legal dizendo que aquele ato é criminoso, então sim, esse fato é um fato danoso. Então, aqui o dano ele vai estar ligado à qualificação da própria, que é dado pela própria qualificação do direito. Então, aquele delito, ele deve ali ser qualificado dentro desse ordenamento, dentro desse direito para a época. Agora, o próximo aqui, Romaniose, que vai ser um italiano, que é o Giandomenico Romaniose, ele vai falar também pelo aspecto iluminista. O ponto central desse doutrinador é apresentar a pena como um contraestímulo. Então, aqui, a pena como contraestímulo. Então, é uma medida para que a pessoa não tenha mais vontade de cometer o crime. Entretanto, para ele, não é só um contraestímulo a pena, porque a prevenção ela vai se dar também no âmbito do melhoramento das condições sociais. E para fechar, o que a gente tem que pensar aqui? Que o iluminismo ele foi um passo para explicar racionalmente o que outrora só poderia ser explicado pela vontade de Deus. Então, aqui, Cesare Lombroso, ele vai desenvolver sua teoria pela escola positivista e ele vai correlacionar as formas de perversidade através do determinismo biológico. Garofalo vai desenvolver também a vertente psicológica desse crime, desse delinquente, que colabora para os achados de Lombroso. Portanto, para essa escola, o delito ele vai ser constituído por uma realidade que vai ser uma realidade ontológica. Então, essa realidade ela vai ser pré-constituída, trazendo assim mais uma justificativa aqui que vai garantir a plena, vai preservar a plena, vai estar aqui junto com o quê? Com a realidade que é construída pelo iluminismo, que é um sistema ali de uma construção que visa ali uma legitimidade para aquele sistema, para aquela parte econômica, para aquela parte social e filosófica dessa nova sociedade. Então, o positivismo, ele vem acrescentar a vertente do sistema clássico, mas olhando o delinquente por diversas faces, mas tudo isso para explicar o sistema de racionalidade que vai aqui dar todo o aspecto aqui para o iluminismo, para esse sistema. Então, vai dar o quê? A legitimidade para esse sistema. Então, o sistema positivo que traz aqui o pensamento de Lombroso, ele fecha esse ciclo por meio dessa racionalidade construída para o sistema burguês iluminista. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado.